Vamos ouvir, agora vamos orar pelo pregador desta noite. Senhor nosso Deus, te damos graça e a tua igreja está aqui, atenta à tua voz. Senhor, fala conosco, Deus, somos o teu povo, Senhor, e clamamos por ti, e temos vontade, Senhor, de ouvir a tua voz nesta noite, falando conosco aos nossos corações. Senhor, que no momento da mensagem, a tua palavra que é viva e tem todo o poder nos céus e na terra, ela possa transformar, ela possa curar nesta noite. Aquele que veio aqui triste, Senhor, eu repreendo a tristeza agora, eu repreendo a maldição agora, eu repreendo, Senhor, a enfermidade, eu repreendo, Senhor, aquele que está passando por um problema muito grande e pede uma porta aberta. Senhor, eu repreendo o mal, seja de que origem for, mas eu repreendo nesta noite e declaro que no momento da tua mensagem, Senhor, o teu Espírito possa operar nas vidas que aqui estão. É como ministro da tua palavra que assim eu te peço, fala conosco em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo de número 12, versículo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Sou grato a Deus por estar na casa do Senhor mais uma noite. E convicto, irmãos, que Deus ele tem preparado o melhor para nós. Não importa a quantidade, o que vale é a qualidade. Se nessa noite Deus encontrar no teu e no meu coração sinceridade e verdade, foi o que ele disse para aquela mulher samaritana: importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Meu irmão, se você adorar o Pai em espírito e em verdade nessa noite, Ele pode mudar a tua história como Ele mudou a história daquela mulher samaritana. Verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai-vos o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você pula, irmãos, lá para o verso de número 20. Do mesmo capítulo, no versículo 20 do capítulo 12. Diz assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a tua cabeça. Podeis assentar. Glória a Deus. Hoje na escola bíblica dominical, o pastor Pedro falou uma coisa muito interessante. Eu só não recordo o nome do autor, do escritor lá da novela, pastor, como é que é o nome? Aguinaldo alguma coisa, né?
Aguinaldo Silva, ele disse que viu numa das reportagens, alguns anos atrás, que a maior preocupação dele ela era contra as críticas e contra a oposição cristã, que se levantaria contra as suas novelas. Só que agora ele diz que não se preocupa mais, porque infelizmente muitos cristãos se habituou ao sistema dele. E olhando para esse texto de Romanos capítulo de número 12, do versículo de número 1 e o 2, Deus está nos ensinando um sacrifício agradável a Ele. De fato que Deus, Ele está à procura, Ele ainda está à procura, é porque Ele ainda necessita, em meio a uma grande multidão, em meio a uma pequena multidão, dentro de um lar, dentro numa rua, num bairro, numa cidade, num país, Deus Ele ainda está à procura de homens que se entregam não simplesmente pela metade. Deus ainda está à procura de homens e de mulheres que se entregam de corpo, de alma e de mente ao Senhor, sem nenhuma reserva. E olhando para a Bíblia Sagrada, irmãos, nós encontramos homens que teve esse privilégio de não olhar para trás, de não retroceder, mesmo que as lutas, as dificuldades e o sistema procura puxar ele para novamente, para da onde ele veio, mas ele prosseguiu adiante, acreditando na promessa de Deus, acreditando que tudo poderia acontecer, mas a Bíblia diz que tudo, todas as coisas, irmãos, não é simplesmente um ato que está acontecendo ou que vai acontecer, mas a Bíblia, ela afirma que todas as coisas ocorrem para o bem dos que amam a Deus. É tudo. Não é simplesmente uma pequena parte. Não é simplesmente o que vai acontecer, que está acontecendo hoje, é o que vai acontecer amanhã, é o que acontecerá daqui 20 anos, tudo, irmãos, acontece, ocorre para os bem do que ama a Deus. E no verso 12, ele diz que nós, eu e você, como igreja de Cristo, devemos apresentar esse corpo para a glória de Deus. Hoje todos que estão aqui são perfeitos fisicamente, alguns porque a idade já chegou, já avançou, e essa matéria, a tendência dela, pelos anos que passa, é ficar debilitada, fraca, mas o que ainda tem 30, 40, 50 anos, estão hoje em perfeita forma, se pode se dizer assim. Ele diz que essa matéria, ela tem que ser exposta e apresentada a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o culto racional a Deus. Aleluia. Eu amo esse versículo. E o verso 2 diz que nós, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, a lavada e remida pelo sangue dele, não deve de maneira nenhuma se conformar com esse século, mas transformar pela renovação da vossa mente, que eu e você possamos experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então nós entendemos dois princípios bíblicos, que para nós experimentar a boa e agradável vontade de Deus, é preciso nós darmos o nosso corpo em sacrifício ao Senhor.
Só poderemos experimentar, irmãos, igreja do Senhor, a boa e vontade perfeita vontade de Deus, se nós doarmos o nosso corpo como sacrifício ao Senhor. Se não for assim, nós nunca iremos experimentar a boa vontade de Deus. Nós poderemos desfrutar de algumas bênçãos da parte de Deus, mas experimentar a boa e a perfeita vontade de Deus, só seremos ou só estaremos experimentando da parte do Senhor, se nós doarmos o nosso corpo como sacrifício e agradável a Deus. Se não for assim, não tem vontade de Deus para as nossas vidas. Se não for assim, nós não iremos experimentar o sobrenatural de Deus. É por isso que eu digo, irmãos, a igreja aqui na terra, ela tem o poder de mudar a situação. Nós, como igreja do Senhor, nós temos o poder de mudar a história de muitas pessoas. Eu digo isso olhando para a minha vida, olhando para o meu testemunho, que uma mulher, ela teve a ousadia de parar, sendo eu uma pessoa naquela época que não tinha privilégio nenhuma, uma pessoa que era visada pelo mundo como um marginal. Ela teve a ousadia de me parar pela madrugada e falar para mim que Jesus me amava e que Ele tinha uma obra a realizar na minha vida. Mas se a igreja parar, se a igreja ver a situação indo de mal a pior, olhar para a situação do século atual, a prostituição, a pedofilia tomando de conta da situação, e nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, nos conformarmos, irmãos, Deus não vai poder agir, porque Deus, Ele precisa de mim e de você. Existe muita pessoa, Deus não precisa de nós, não, é nós que precisamos dEle sim. De fato Ele vai continuar sendo Deus, mas nós sem Ele não somos nada, mas Ele com nós podemos fazer uma grande obra aqui nessa terra. Nós somos as pessoas que viemos a andar contra a mão da via, irmãos. Nós viemos acreditar no sobrenatural. Nós olhamos a situação de Santana do Araguaia, e nós como igreja do Senhor, nós não podemos aceitar. Nós temos que bater contra a situação. Porque se a igreja, eu e você, se acomodar, vou te contar um testemunho forte aqui. A Bíblia diz que um certo tempo, Deus ele liberou uma profecia ao povo de Israel. E esse povo não deu ouvido à voz de Deus. Deus falou que eles teriam a oportunidade de mudar de situação, e eles não quis mudar de situação. E naquela época, um rei muito poderoso, ele se levanta contra toda a terra. O maior desejo dele, que na verdade não era dele, era Satanás usando ele, era de tomar de conta de todos os reinos, de todos os países, de todas as cidades daquele tempo. Esse rei, por nome de Nabucodonosor, ele entra dentro da terra santa, chamada Jerusalém. E ele traz de dentro de Jerusalém homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, anciões, profetas, levita, para dentro de Babilônia. E dentro de Babilônia, irmãos, numa terra distante, o povo estava vivendo oprimido, porque não deram ouvido à voz de Deus. Entrou em estágio de cativo, não tinha mais a expressão de louvor a Deus, por não dar ouvido à voz que Deus tinha dado a eles, por não obedecer os mandamentos que Deus tinha ordenado a eles. Mas agora eles estão em uma profunda depressão e opressão.
Só o que mais me chama a atenção é que mesmo estando no lugar que não queria estar, mesmo dormindo no lugar onde não queria dormir, mesmo vivendo em casa onde eles não queriam viver, a Bíblia diz que mesmo estando no asilo, no cativo, a Bíblia diz que existiam homens e mulheres na época que eles estavam no cativo de Babilônia, que ainda teve visão de Deus diante do rio Quebar. Mesmo estando em cativo, em cativeiro, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel não se curvaram diante da situação que Babilônia queria que eles vivessem. Eles não se conformou pela maneira do tratado, do viver do rei chamado Nabucodonosor. Irmãos, nós estamos vivendo hoje no século 21. A modernidade, ela tem se avançado de forma muito grande, muito poderosa, mas nem assim nós, como igreja do Senhor, como servo de Deus, nós podemos nos contaminar e nem temos o dever de nos contaminar, mas a palavra de Deus, ela diz que nós devemos não nos conformar, não devemos nos envolver, viver, participar. Quando Sadraque e Mesaque, Abednego e principalmente Daniel, eles falaram para aquele moço que eles não queriam e nem iriam se alimentar do manjar do rei. Eu aprendo uma coisa, irmãos, não é porque eu estou em Santana do Araguaia, não é porque eu estou vivendo num mundo que a Bíblia diz que jaz do maligno, que eu devo entrar no sistema dele. Não é porque eu estou participando de empresa, não, e a empresa diz que aqui pode fazer aquilo, aqui pode fazer isso, que eu posso fazer isso, não. Sou igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles não quis, eles colocou no seu coração de não se contaminar. Eles colocaram o desejo no seu coração de não se envolver. Eles colocaram dentro do seu coração o desejo de não se conformar com as práticas que aquele homem estaria fazendo perante o Senhor. E nós, os crentes do século 21, que a modernidade, que a tecnologia está indo de vento em popas, podemos nos conformar, irmãos? Eu sempre tenho um negócio comigo que todas as vezes que eu procuro uma direção para Deus, eu pergunto para mim mesmo, qual seria a atitude de Cristo? O que Ele faria? Mas a nossa tendência pecaminosa, em Gálatas diz que há um conflito interno, que nós não visualizamos com os nossos olhos carnais, mas que nós visualizamos com nossos olhos espirituais, entre a carne e o espírito, entre o mal e o bem, entre fazer as coisas certas e fazer as coisas erradas. A Bíblia diz que Ele coloca perante nós o caminho. E não é um caminho, é dois caminhos. E Jesus disse, entre esses caminhos, existe o largo e existe o estreito. O estreito, a luta, a dificuldade, a escassez, a prova, a perseguição, a luta, a fome, a guerra. Você vai passar por esse caminho estreito, mas o caminho largo é um caminho mais vasto, é um caminho que não tem muitas limitações. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ir aonde eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, eu posso viver da forma que eu quiser. E hoje nós escolhemos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, escolheu o caminho estreito a se viver. Quem escolheu o caminho estreito a se viver aqui nessa noite, irmãos? Levanta a sua mão só para eu ver. Aleluia. Então, se nós escolhemos o caminho estreito a viver, então nós devemos fazer a diferença. E a diferença é no nosso olhar, é no nosso falar, é no nosso proceder,
é acreditar e viver como Cristo viveu, é confiar e esperar nas promessas feitas a Ele para a nossa vida. Quanto a Bíblia diz, no verso de número 20, Jesus ele disse uma palavra poderosa, irmãos, que a igreja ela tem que viver, que a igreja ela não pode parar e nem estagnar no meio do caminho, porque existe pessoas falando de você, se existe pessoas te difamando, existe pessoas tentando degrenir a tua imagem, degrenir o teu caráter. Nós não devemos olhar para esse tipo de pessoa, que a Bíblia diz, irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 a seguir, diz que nós devemos amar os que nos perseguem, e devemos orar pelas pessoas que falam mal de nós. Então, se a Bíblia diz assim, a igreja ela tem que viver dessa forma. Se existe pessoas tentando degrenir a tua imagem, se existe pessoas falando mal de você, se existe pessoas tentando parar o que Deus tem para a tua vida, irmãos, continua avante, porque o segredo da vitória da igreja é amar o próximo como a você mesmo. Se nós amarmos o nosso próximo a nós mesmos, nós estaremos cumprindo o mandamento da parte de Deus. E cumprindo o mandamento da parte de Deus, a Bíblia diz claramente, irmãos, que existem pessoas que têm uma dificuldade em perdoar. Só que existem pessoas que têm a facilidade de perdoar. O perdão ele não é fácil. Ele muitas vezes dói, machuca, maltrata. Mas nós devemos perdoar. E no verso 20 diz que pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Quanto Mateus 5,43 diz que nós devemos orar pelas pessoas que nos perseguem. Ele está ensinando para nós, para mim e para você nessa noite, que a vitória de Deus para as nossas vidas é amar. Coríntios de número 12, 13, diz que a soberania de todas as coisas é o amor. E o apóstolo Paulo escreve dizendo que o homem pode doar suas riquezas, o homem pode dar o seu corpo a se queimar, o homem pode fazer todas as coisas que ele quiser fazer, mas se não tiver amor, de nada adianta. Se nós conseguimos amar o mundo, irmãos, não o mundo, as pessoas que há no mundo, e ver a necessidade que a igreja tem de buscar, de orar, de pagar um preço, a igreja não estaria vazia hoje. Se nós tiver dentro do nosso coração o amor de ir alcançar, mas o pastor que tem que fazer a obra, presbítero Sérgio, mas o pastor que tem que evangelizar. Jesus disse que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele que escolheu a vós, para que nós possamos ir e fazer discípulo. A missão da igreja aqui na terra é ganhar almas, não existe outro propósito, irmãos. Não existe outro propósito. O propósito maior de Deus para a tua e para a minha vida, se você não sabia, aprenda nessa noite, é de ganhar almas para o reino de Deus. Porque se nós ganhar almas para o reino de Deus, tu vai entender que esse corpo que Deus te deu perfeito, sim perfeito, esse corpo que Deus te deu, que possa se locomover, sem uma necessidade de uma cadeira de roda ou de uma muleta, esse corpo Deus quer usar ele para ganhar almas para o reino dele.
Esse corpo que Deus te deu, esse corpo perfeito, esse corpo que você tem o privilégio de andar, de se mover, de se locomover, é para dar testemunho lá na sua empresa, lá no seu trabalho, na rua onde você mora, e falar do amor de Deus, porque se a igreja tomar sobre si a responsabilidade de ganhar simplesmente uma alma para o reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui na terra ela vai crescer. E não vai ter nada e ninguém que vai impedir o agir, o manifestar de Deus, porque você, que é exemplo, testemunho de Deus, as pessoas vão olhar para nós e ver uma diferença e querer ser como a igreja. Só que existe inversão de valores. Infelizmente, dentro de nós olhamos para a situação como eu muitas vezes olhei. A princípio da minha fé, a gente vai amadurecendo, vai crescendo. Eu saía da cidade de Sobradinho, muitas vezes ia pregar dentro de Brasília, passava por alguns lugares que outrora eu conhecia, e via aquela situação, pessoas escravas, da cocaína, do crack, da maconha. E eu, por falta de sabedoria e amor, eu olhava, um cidadão desse não tem jeito não. A situação desse homem não vai para lugar nenhum. E uma certa vez Deus me repreendeu. Eu olhando o camarada, ele estava bêbado. E ele tentava se levantar, tentava sair. E eu olhava para ele, eu falei, um cara desse vai morrer, não tem jeito para ele. Quando eu cheguei em casa, irmãos, que eu fui orar, eu abri a palavra. Eu lembro como se fosse hoje. Caiu em Lucas, versículo 1, que diz que tudo é possível a Deus. Na hora Deus me fez lembrar da situação daquele homem. E Deus me fez olhar para dentro de mim. O que eu era. O que eu praticava. O que eu fazia. Quais eram as minhas atitudes. E Deus falou, eu não tenho mudado a tua vida? E eu sim. Pois eu posso mudar a vida de qualquer um. Quando nós olharmos para a situação de um casal, de uma vida, de uma mulher que está vivendo uma vida fácil, de um drogado, de um bêbado, a igreja aqui, ela tem a obrigação de acreditar que Deus pode fazer o milagre. A igreja ela tem uma obrigação de acreditar que a situação daquele homem, daquela mulher, ela não vai terminar daquele jeito, porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso e fiel, que pode mudar a história. Qual é a tua situação diante? Qual é a tua ação diante de uma situação dessa? Porque a igreja, o apóstolo Paulo escrevendo ao Romano diz que a igreja ela não pode se conformar com essa situação. E por incrível que pareça, irmãos, os nossos inimigos, muitas vezes é aquele irmão que está, aquela pessoa que mora do lado da nossa casa, na frente da nossa casa, é aquela pessoa que fala mal de nós, é aquela pessoa que nos persegue, e a Bíblia diz que nós devemos amar, devemos orar, a Bíblia diz que nós devemos dar pão a de comer, devemos dar água para ele beber, porque esse é o compromisso da igreja. O amor que Deus lhe deu é um amor sem fronteira. Não é porque o cara fala mal de mim, eu não posso amar ele. É porque a pessoa está me criticando, está dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu não posso estender a mão para ele para ajudar. A igreja tem que ser diferente. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós devemos amar. Amar. Sabe por quê? Porque essa pessoa que hoje pode estar te perseguindo, que pode estar no mundo das drogas, bebendo, fumando, amanhã, Deus pode levantar ela como um profeta para abençoar a tua casa. Porque essa pessoa que hoje está lá na Maria Fichinha, se drogando, bebendo, se prostituindo, Deus pode levantar ela como uma profetisa e abençoar o teu lar.
Só que a igreja perdeu essa visão. Muitos entre nós perdemos essa visão de olhar para o sobrenatural, de ver a pessoa lá no mundo, na sarjeta, sem nenhuma situação, sem nenhum jeito de sair daquela situação, olhar e dizer: não, se Deus quiser, Deus opera, mas nós como igreja tem que ver além. Porque amanhã ele pode ser um pastor e está conciliando o teu filho, a tua filha. A visão da igreja, ela é além. O interessante é que a gente está pregando, tem irmão conversando dentro da igreja. Mas Deus te abençoa, meu irmão. Essa é a reverência que você teve em entrar na casa de Deus. Quando nós amamos, nós quebramos a barreira. Quando a igreja começa a amar, ela quebra as fronteiras da divisão entre o cristão, entre a pessoa que está distante do amor de Deus. Aí quando a pessoa olha para você e vê você estendendo a mão e dizendo: olha, meu irmão, eu vou te ajudar, essa vida que você está vivendo é uma vida errada, e o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou te ajudar. Aí a pessoa começa a olhar para ti e ver Cristo na tua vida. Não existe mais a barreira foi quebrada, porque Deus te levantou como um canal de bênção. Aí agora a pessoa, o crente que passava e menosprezava, agora é um crente que é visualizado e visto: esse é um homem de Deus, ele me ajudou no dia da minha precisão, ele estendeu a mão no momento que eu estava dentro do buraco, na sarjeta, ele me estendeu a mão. Aí você vai ver esse corpo sendo um altar, sendo um canal de Deus para a tua vida. Esse corpo sendo um canal de bênção de Deus para as pessoas que estão padecendo dentro de Santana do Araguaia. Se coloque de pé, irmãos. Deus te levantou como canal de bênção para abençoar vidas. Quando Moisés teve o encontro com Deus na sarça, pastor Edson Rezende, a Bíblia diz que quando eles se aproximam da sarça, irmão Jonatas, Deus dentro da sarça fala para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu pisas é terra santa. Moisés, mais do que depressa, tira a sua sandália e apresenta a Deus. Quando Eclesiastes, capítulo de número 5, diz que ao entrar na casa de Deus, nós devemos estar na casa de Deus em obediência a Deus. E o que eu quero dizer para vocês nessa noite, nessas palavras que Deus me deu essa tarde, eu estava ali orando, e Deus me incomodou para eu ler Romanos 12. Eu fiquei maravilhado com o amor de Deus para com as nossas vidas. Porque Deus, Ele quer fazer da igreja, Ele quer fazer da minha e da tua vida canal de bênçãos e de vitória. E você, meu irmão, você, minha irmã, que entrou nesse lugar e que teve dentro do seu coração a humildade de tirar dos seus pés uma conjectura. Nós não somos melhor do que ninguém, não, irmãos. É Deus que tem feito tudo em nossa vida. Deus vai te abençoar pela humildade, pela a obediência, em guardar os teus pés quando entrares na casa do teu Deus. E chegando a ouvir
porque o que eu preguei nessa noite foi a palavra do Senhor, e eu quero orar pela tua vida. Eu quero pedir para Deus nessa noite abençoar a tua vida, o teu ministério, a tua casa, a tua família, porque só Deus sabe a luta que você está passando. Só Deus conhece o teu coração, o que tu tem pedido a Deus, o que você tem clamado por Ele. O momento de angústia que você está passando, o momento da tua tribulação, Deus diz para você ter paciência. E persevere em orar. Oremos nessa noite. Deus, na tua bendita e eterna presença, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és um Deus fiel, um Deus que trata, um Deus que fala. E obrigado, Senhor, porque eu ouvi a tua palavra. Obrigado, Senhor, por entender a tua palavra. E eu te peço, Senhor, vá de encontro com cada vida que adentrou esse lugar. Só o Senhor sabe, ó Pai, a luta. Só o Senhor conhece, ó Pai, a tribulação que ela está enfrentando. Só o Senhor sabe o período de dificuldade que ela está passando, Deus. Da força, da coragem, da ousadia, Senhor, para ela passar, por Ele suportar. E no Teu nome, ó Deus, eu te peço, faz de nós, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, doar, ceder, entregar o nosso corpo, Pai, como sacrifício agradável ao Senhor. Que nós possamos entregar, Senhor, aquilo que não é nosso. Isso é uma dádiva do Senhor para nós. Então, Senhor, se a minha vida é um dom de Deus, eu quero doar e entregar, Senhor, a minha vida para o Teu altar, para a Tua vida. E no Teu nome, Senhor, que eu possa tornar novamente, Senhor, a amar de uma forma incondicional aos meus adversários, aos meus inimigos, aquele que me ama, aquele que não me ama, aquele que fala mal de mim, aquele que me critica. Como igreja do Senhor que estamos aqui, Senhor, nós pedimos a Ti nessa noite que nós possamos amar de uma forma incondicional, que o amor que o Senhor der a nós possamos retribuir a todas as pessoas. E no Teu nome, Deus, nós oramos e Te agradecemos. Amém.